Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Expresso da Manhã, que começa a partir de agora e que vai ao ar de segunda a sexta, a partir da fanpage do Cafezinho, mas em diversas outras páginas que compartilham com a gente. Eu desejo a você um ótimo dia a partir de agora. Eu quero falar também que o Botando Pilha Falando Verdades e outras páginas compartilham, como o Dilma Resistente, o pessoal que acompanha a partir delas, o Expresso da Manhã, a minha página, todos. Eu desejo um bom dia para você, tá bom? Então, bom dia aqui, eu vou começando a dar um bom dia para Adonis Meirelles, Ana Tomazini, para Ernesto Ferreira, para Ana Clara Coutinho, Nils Iva, Neus Oliveira, Gisele Rabelo, Tininha Riqueiral, Albina Sol, Silhouette Madeleine, e também para quem mais? Para Bete Garcia. Bom dia para todo mundo que está chegando, como a Dulce Helena Costa. Bom dia, Dulce Helena, que está no Tucanistão. Bom dia para todo mundo. Olha, estamos já na contagem regressiva do programa, né? Sexta-feira é o último dia do programa esse ano. Obviamente que eu e Rômulus, sempre que houver algo importante... Bom dia para Camila Govedice, a nossa produtora aí. Bom dia, Camila. Bom dia para Gilberto Rufino também. Então, obviamente que eu e Rômulus, como fominhas que somos, vamos aparecer sempre por aqui, para trazer alguma novidade para você que quer estar bem informado, né? Rômulo chegou, vou acrescentar aqui o Rômulus. Bom dia, Wellington. Bom dia, como é que tá você? Tudo bem? Antes, deixa eu dar bom dia para você que está nos assistindo também. Tudo ótimo, né? Depois de uma noite sem dormir, poder dormir 6 horas, tá bom já, né? Já é um bom começo, né, Rômulus? É verdade, é verdade. Não tem vida fácil, não, para quem é blogueiro, viu? Não tem vida... Não, de jeito nenhum. Rômulus, é o seguinte, eu quero começar exatamente falando sobre esse esforço físico e mental que temos dedicado ao programa. Você é testemunha aí da minha tentativa de colaborar decisivamente com algumas informações, inclusive chegamos a anunciar ontem, a propósito do que falamos ontem sobre importantes documentos. Nós ainda estamos testando a veracidade de algumas informações que nos chegaram. As primeiras informações sobre a fonte já foram confirmadas, a fonte existe, já temos inclusive depoimentos gravados para salvaguardar a nossa... como se diz, ética dentro daquilo que combinamos com a fonte, o que divulgar, o que não divulgar, mas importantes documentos que foram prometidos pela fonte ainda não foram apreciados por nós e, por isso, não vamos ser precipitados, não vamos fazer como a Veja de dizer ele sabia de tudo, ela sabia de tudo, como a Globo que diz que Lula era o chefe disso, era o dono daquilo, e depois não conseguiu provar, mas estragou a imagem, tentou estragar a imagem. Obviamente que a Globo e a Veja fizeram aquilo como objetivo fim, mas não é o meu caso, não é o caso de Rômulus. Nós primamos aqui pelas questões éticas e deontológicas. Então, se não houver ética e deontologia, não vamos mergulhar de cabeça em piscina sem água. Tá? Eu quero deixar claro a você que me assiste, você que dá credibilidade ao meu trabalho de Rômulus, que temos esse compromisso de trazer, sim, informações muito importantes sobre a Lava Jato. E, inclusive, Rômulus pode adiantar algumas que já foram, inclusive, vamos dizer assim, testadas e realmente batem com o cenário que nós esperávamos. Enquanto você fala isso, eu já vou entrando em contato com Paulo Gamba, tá bom? Wellington, realmente a gente tem informações baseadas... A gente tem uma entrevista de áudio de 1h30 e outra entrevista de vídeo de 1h45. E nessa entrevista, a gente já tem revelações que são de fácil verificação externamente. Então, e como você disse, a gente já checou a autenticidade da fonte. E a fonte está vendo para disponibilizar documentos que corroboram ainda mais as alegações. Mas muitas das coisas que elas dizem, que a fonte diz, já estão noticiados, são de conhecimento público, mas a fonte revela a verdadeira intenção, o que está por trás daquilo. Então, mas, Wellington, eu prefiro não falar, porque senão eu acho que a gente vai dar pista para o pessoal lá da Lava Jato, que eu sei que nos assiste, você aí, Dedê, Carlos Fernando, Moro,
Um abraço, senhora Moro, Rosângela, que está sempre... Sabe, o Wellington, ontem uma fonte minha lá em Brasília falou assim, gente, mas a Rosângela Moro está aqui todo dia em Brasília. Falou, se tiver aniversário de Barbie de deputado, ela está aqui batendo palma. Assim, a mulher está lá... O que ela faz tanto em Brasília, a Rosângela Moro, né? É de se perguntar. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mais tarde. Mas então, assim, como eu sei que eles nos assistem, eles gostam de novela, de suspense, de gancho, eu vou deixar eles na expectativa também. Então, quando mais tarde, aí para a semana, a gente vai revelar esses dados que podem ser verificados externamente, mas eu vou deixar eles esperando um pouquinho, Wellington. É isso aí. Enquanto a gente não trabalha com esse material, a gente vai trabalhando com muito mais material que também chega diariamente para a gente e acontecimentos não param. Brasília está pulsante e também em outras capitais do Brasil. Eu antecipei ontem aqui, Rômulo, que a reforma previdenciária da Argentina seria aprovada ontem, foi aprovada ontem, conforme anunciei com aquela boa fonte que tenho lá. Mas isso não quer dizer que vai durar, porque o referendo revogatório de Roberto Requião foi bem incorporado, foi bem recebido por fontes políticas da Argentina e poderá se tornar uma bandeira da América Latina, não só do Brasil, hein, Rômulo? Já que o ataque não é apenas do Brasil, é um ataque contra a América Latina. Wellington, o referendo revogatório vai se tornar item número 1 na nossa pauta de exportações. Com certeza, exatamente. O senador Roberto Requião está de parabéns aí por essa grande sacada, né? Uma grande sacada na política, já que ele trabalha com a rejeição que existe e é real do povo brasileiro ao governo Temer. Mas eu tenho aqui um angolano, gente boa demais, é o Paulo Gamba. Bom dia, Paulo Gamba. Bom dia, Wellington. Tudo bem, Paulo Gamba? Eu estava com... Wellington. Bom dia. Estava com tanta saudade de você ontem que liguei. Já queria que fosse terça-feira ontem, tá vendo aí? Sentimento recíproco, Wellington. Opa, que beleza ouvir isso. Ô, Paulo Gamba, eu quero saber de você o seguinte. Portugal perdeu a sua soberania militar, Paulo Gamba? Eu penso que sim, Wellington. E isso é uma estratégia dos Estados Unidos. Eu não sei se faz isso de forma dolosa ou coerciva, mas o fato é que um país que tem um orçamento só para a defesa a rondar os mais de 500 bilhões de dólares, superior a muitos PIBs de muitos países da Europa, consegue, por via da força, impor o seu poder, criar bases militares com a ideia de combate ao terrorismo internacional, quando, na verdade, a intenção é espalhar o poderio, espalhar o seu poder ao redor de todo o mundo. E há uma frase aqui muito bonita do professor de boa memória, o professor Muniz Bandeira, sim, no seu livro A Desordem Social, onde ele, de facto, chamava a atenção pelo fato da nova forma de capitalismo selvagem que é perpetuado pelos Estados Unidos e a própria OTAN, ou NATO, como nós chamamos aqui, que visa, fundamentalmente, espalhar um terror suave, mas a ideia fundamental é precisamente empoderar-se de forma a que outros países sejam seus subditos, estejam submissos às suas políticas, porque a forma como os candidatos à presidência dos Estados Unidos, nos seus discursos de campanha, falam da política externa, eles usam-no como se estivessem a falar da política interna, ou seja, como se estivessem a falar de um pressuposto próprio seu, quando no fundo existem vidas, existem culturas, existem soberanias que são, portanto, disseminadas, são dissipadas em função do espalhar desse terror que tem acontecido um pouco por toda parte. E quando nós falamos do acontecimento por um pouco por toda parte, não precisamos falar dos últimos 50 anos ou desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Podemos até falar dos casos mais recentes, como a invasão no Iraque, recentemente, a invasão à Líbia,
recentemente também, e outras, portanto, manifestações ou patrocínios de instituições ditas civis em determinados países sob capa de combate contra os direitos humanos, quando no fundo existem agendas políticas secretas que são perpetradas pelos Estados Unidos no sentido de colocarem cópias seus de forma a chegarem até a cargos de decisão do governo e, por sua vez, manter a tucose e a hegemonia no mundo. Ô, Paulo Gamba, o Rômulus Maia quer fazer uma pergunta para você aqui. Rômulus. Bom dia, Paulo Gamba. Eu queria trazer uma consideração para a sua apreciação, que é a seguinte. Algumas pessoas, eu me incluo entre elas, têm a tese de que, na verdade, o imperialismo americano hoje ele não atende exatamente aos interesses da nação americana, do Estado americano. Na verdade, como até o Wellington falou aqui ontem, a gente já teria saído do capitalismo e estaríamos num neofeudalismo financeiro. Então, a gente tem uma elite 1% transnacional, que não tem pátria, nem mesmo nos Estados Unidos, mas que ela, com seu poder econômico, capturou o aparelho do Estado americano. Então, capturou as forças militares e capturou todo o setor de inteligência. Então, os Estados Unidos, o Estado americano, atua como braço forte, não mais do povo americano, mas sim de uma elite mínima, ínfima, transnacional, não 1%, mas 0,1% do mundo. O que você acha sobre isso, Paulo? Rômulo, eu por acaso estou a ouvi-lo com muito sério, mas penso que não sei se podia repetir a pergunta. Eu vou repetir, eu vou sintetizar. Eu vou sintetizar. Olha, o Rômulus falou que hoje em dia, na verdade, essa invasão que tem a bandeira norte-americana como carro de frente, ela não é necessariamente uma bandeira norte-americana. Ela defende interesses de um capital que não tem pátria. É um capital que chamamos, o senador Requião do Brasil costuma chamar de capital vadio. E que o próprio povo americano é vítima dessa invasão desse capital. Há quem diga, inclusive, Paulo Gamba, aí não foi o Rômulus que falou, que estou falando, há quem diga, e na internet vemos milhares de filmes e comentários sobre isso, que Israel seria o verdadeiro administrador de Washington. Então, eu queria saber, de sua opinião, essa coisa de criar bases militares para a criação de um grande exército e para atender apenas o mercado financeiro, é mais difícil do que ser combatido, como foi no caso dos grandes impérios, como o Império Romano, e aí, o próprio Estados Unidos da América já perdendo e apenas alugando, terceirizando a sua bandeira, Paulo Gamba? Olha, então, eu para dizer que a pergunta do Rômulo é muito indutiva e acaba por também ser uma pergunta que já tem a resposta. Na verdade, quando eu falo dos Estados Unidos enquanto nação, né? Falo dos Estados Unidos enquanto o Estado que arroga a si a responsabilidade. Mas hoje nós temos um problema em compreender se o judeu é um povo ou uma nação. Portanto, o povo judaico não deve ser necessariamente israelita. Mas o que se passa aqui é que todo cidadão judeu identifica-se com Israel. E se vires bem, Wellington, dos 50 homens mais ricos do mundo, 80% são americanos e claramente judeus. Então, existe um lobby muito grande entre Israel e os Estados Unidos, onde os Estados Unidos aparece com a capa de principal mentor, justamente porque é um país, do ponto de vista da história moderna, com algum percurso, não é? Mas que, no fundo, o lobby judaico, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista financeiro, é bastante grande, que condiciona determinados elementos, mesmo a nível, aqueles elementos que concorrem para a presença dos Estados Unidos, cumprindo determinadas agendas. Isto, por exemplo, que aconteceu com a declaração de Trump para que os Estados Unidos reconhecessem Jerusalém como capital do Estado hebreu, foi precisamente uma promessa eleitoral que Donald Trump fez de acordo com o lobby que os judeus fizeram. Portanto, o acordo foi esse: nós vamos patrocinar a sua campanha, mas num prazo de 1 ano você deve declarar isso. E foi exatamente o que fez. O Rômulo foi precisamente muito feliz na sua abordagem,
o que de facto existe é precisamente isso. O lobo judeu é muito forte e Israel, por ter apenas 45 ou 50 anos de existência enquanto país, né, porque aquilo foi pouco depois da Segunda Guerra Mundial, não tem, provavelmente, do ponto de vista histórico, arcabouço para se comparar com outros países a nível do mundo que já são considerados Estados ou que já têm a sua independência há muito mais tempo. Só para termos uma ideia que o Estado brasileiro não é muito mais antigo que o Estado judaico, não é? Então, quer dizer, vamos colocar aqui essa palavra novato, entre aspas, poderia eventualmente condicionar que alguns países aderissem, ainda que fosse voluntário ou coercivamente, um plano para a dominação mundial. Já com os Estados Unidos pensam de uma outra forma. Então eu penso, Wellington, que a questão que se coloca aqui tem precisamente a ver com o lobo judeu, que é bastante forte, e os Estados Unidos acabam por ser revocados, não é? Revocados a esse lobo muito forte que está presente nas armas, está presente na farmácia, está presente no cinema, está presente nos desportos mais populares, Wellington. Ok, olha, Paulo Gamba, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É sempre um prazer. Foi o último programa seu aqui este ano. Vamos voltar somente agora no mês de janeiro, na segunda semana. E desde já eu desejo a você e a sua família, Paulo Gamba, um feliz... Lá em Angola falamos quadra festiva, né? Então, Feliz Natal. Feliz Natal, próspero ano novo. E que o próximo ano seja repleto de conquistas e felicidades para você e para todos nós, né? Estamos juntos nessa luta aí. Então, eu agradeço a ti, agradeço o Rômulo, agradeço a Camila, agradeço a todos os telespectadores e ouvintes do Expresso da Manhã. Dizer que foi uma experiência fantástica ter estado contigo ou convosco todas essas terças-feiras de manhã para, portanto, conversarmos em torno de temas que fazem falta, né, ao próprio mundo, fazem falta não na perspectiva de termos saudades, mas na perspectiva de compreendermos o fenômeno desses problemas, Wellington. Eu só tenho a agradecer e desejar tudo de bom para vocês e um bom ano para todo mundo que nos está a ouvir e a ver. Ok, Paulo, o próximo ano a gente vai querer botar seu rosto bonito aqui para todo mundo assistir, tá bom? Muito obrigado, Wellington. Ok, um grande abraço. Tchau, tchau. Eu conversei aqui com Abel Paulo Gamba, que é professor universitário em Angola, também meu colega de comentário internacional da Rádio Kairos, lá em Luanda, uma das mais ouvidas lá de Angola e da qual eu tenho orgulho de fazer parte. Agora, Rômulo, eu tenho aqui em minha, sabe quem comigo? Quem? Ninguém menos do que a sua ministra do Planejamento, Maria Lúcia Fatorelli Carneiro, que está em Paris e vai fazer uma palestra hoje em Paris. Bom dia, Maria Fatorelli. Bom dia, Wellington, todos os amigos aí do cafezinho, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui no programa Expresso da Manhã com você mais uma vez. Hoje você vai fazer uma palestra muito importante em Paris para falar os rumos do Brasil. Olha, eu estou tão curioso que eu quero saber qual é o rumo do Brasil, Maria Fatorelli. Olha, o rumo do Brasil é o rumo que nós sempre deveríamos ter tido. O Brasil é um país maravilhoso, um país da abundância. Nós temos que cuidar de desmanchar todo esse desmonte que tem sido feito no Brasil com essas reformas estúpidas, reformas que desmontaram os direitos trabalhistas, que agora querem desmontar a Previdência Social. Aliás, já acabaram com o Ministério da Previdência Social e agora querem fazer a contra-reforma da Previdência. Aquela emenda constitucional que congelou por 20 anos todos os investimentos sociais, amarrando o Brasil. Nós temos que desfazer tudo isso, porque recurso é algo que não falta no Brasil. Né? Nós somos o país da abundância em todos os sentidos. Então, nós temos que ver as medidas que precisam ser adotadas para garantir o nosso desenvolvimento socioeconômico, garantir a geração de emprego, o investimento em educação de todos os níveis, desde a creche, a pré-escola, até o pós-doc que quiser, porque os nossos jovens estão saindo do país.
enquanto nós temos mestres, nós temos todas as condições de oferecer tudo para a nossa juventude permanecer no Brasil e continuar investindo e garantindo a melhoria do país, não é mesmo? Com certeza. E a fuga de cérebros, inclusive, foi tema de debate aqui no nosso programa há 15 dias, há 20 dias, com um cientista brasileiro que atua aqui no Instituto Karolinska, da Suécia, o Marcelo Monteiro. Eu vou passar agora para o Rômulus Maia, que quer fazer uma pergunta. Alô, Rômulus. Maria Lúcia Fatorelli, não tem como eu responder a provocação do Wellington Calazans. Nós tivemos o prazer de receber aqui na semana passada o senador Roberto Requião. E aí eu fiz uma provocação a ele, porque há muita especulação se ele será o candidato a vice na chapa de Lula. E aí eu passei para ele, falei que todo analista político é que nem o brasileiro que gosta de escalar a seleção. A gente gosta de escalar o Ministério dos Sonhos. E aí a primeira sugestão do Ministério dos Sonhos seria indicar Maria Lúcia Fatorelli para o Ministério do Planejamento, para fazer o orçamento. Você toparia esse desafio? Olha, realmente esse é um sonho que só seria possível numa eleição de um governo totalmente distinto dos últimos que tem acontecido no Brasil, não é mesmo? Porque não adianta assumir, eu ou outra pessoa com o mesmo pensamento que eu, que são vários no Brasil, não adianta uma pessoa assim, com esse pensamento, assumir o Ministério do Planejamento se o Banco Central e o Ministério da Fazenda estiverem nas mãos de banqueiros, como hoje estão nas mãos do Ilan Goldfan e do Henrique Meirelles. Não adianta. Uhum. Entendeu? Então, tem que ser uma equipe. Uma equipe afinada. Caso contrário, nós vamos continuar no faz de conta. Uhum. Você veja, eu sou uma crítica do governo Lula nesse aspecto. O Lula colocou o Meirelles no Banco Central por 8 anos e aí ficou impossível mexer na política monetária, porque uma pessoa da cabeça do Meirelles não vai admitir mexer na política monetária voltada para interesses do mercado financeiro. Então, nós temos que pressionar para que esse novo governo dos sonhos ele realmente coloque no Banco Central e no Ministério da Fazenda pessoas voltadas aos interesses do país e não mais aos interesses financeiros, porque essa tem sido a lógica desde a ditadura militar. Todos os governos, indistintamente, colocaram no Banco Central e no Ministério da Fazenda pessoas voltadas para interesses financeiros. Então, essas pessoas não têm escrúpulo. A crise atual que existe no Brasil, ela foi fabricada por essa política monetária do Banco Central, mantendo as taxas de juros tão elevadas durante tanto tempo e ainda por cima enxugando a base monetária. Tem um mecanismo no Brasil, Rômulo e Wellington, que enxuga dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Atualmente, isso aí está em 1.157 bilhões de reais. Isso aí, ao mesmo tempo, entrega título da dívida para esses bancos. É uma forma de remunerar essa sobra de caixa dos bancos diariamente. É um escândalo. Então, a equipe atual do Ministério da Fazenda e do Banco Central defendem essa operação e falam que isso é para combater a inflação. Mentira! Isso é para gerar escassez de moeda. Então não tem dinheiro para nada no Brasil, não tem dinheiro para investimento, tem que privatizar tudo. Por quê? 1/5 do PIB está esterilizado no Banco Central. Isso é insano, isso é criminoso e ainda gera uma despesa brutal, porque esse 1/5 do PIB que está esterilizado no Banco Central é remunerado diariamente com as taxas de juros mais altas do mundo. Então, só esse mecanismo, se colocássemos fim só a esse mecanismo esdrúxulo que só existe no Brasil, nós já colocaríamos fim nessa crise. Nós já teríamos recursos para investir, nós não precisaríamos estar entregando o nosso patrimônio de forma criminosa, como o Requião tem denunciado.
no Senado. É criminoso o processo de privatizações e de entrega do petróleo, da Eletrobras, da Casa da Moeda e outros patrimônios imprescindíveis que estão sendo entregues no Brasil. Então é isso. Essa equipe, esse planejamento dos sonhos, ele tem que ser revolucionário. Ele tem que enfrentar esse privilégio do mercado financeiro. Caso contrário, nós vamos continuar fazendo só medidas periféricas. Melhorar um pouquinho a Bolsa Família, melhorar um pouquinho Minha Casa Minha Vida, melhorar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas não vamos mudar essa realidade brasileira que não combina com a abundância do nosso país. Estamos falando com Maria Lúcia Fattorelli, ela que é especialista no sistema da dívida, que não chamamos mais aqui de jeito nenhum de dívida pública, porque sabemos, segundo ela mesma, com a aula que deu aqui a semana passada, que isso foi uma expressão criada para dar a sensação de que o Estado está endividado para que esse mecanismo se sustente através de privatizações, através de perversas políticas contra o país e contra a sociedade brasileira, em favorecimento à elite, a 1%, que chamamos aqui com muito carinho de mercado vadio. Mas, Maria Fattorelli, qu'est-ce que tu vas parler aujourd'hui? O que é que você vai falar hoje para os franceses? Então, é exatamente isso, porque esse instituto soube que eu estava aqui na Europa e fez contato para que eu conversasse com esse grupo. É um instituto organizado pelo Raoni. Ele é um brasileiro que vive há mais de 10 anos aqui em Paris e ele organiza esse grupo de brasileiros, brasileiras e outras pessoas interessadas nas questões do Brasil, né? São vários aspectos, não é só aspecto de política ou economia, mas vários aspectos relacionados ao Brasil. E ele tem esse grupo, eles dão aula de português, é um grupo, um instituto muito importante, muito interessante aqui em Paris. E eles me pediram que falasse, porque nessa área de economia, a mídia que o pessoal tem acesso em geral aqui fora, né, aqui na Europa, é muito enviesada, traz muito poucas informações, fala que o Brasil está quebrado. Na verdade, quebraram a economia brasileira, mas o Brasil não está quebrado, o Brasil é riquíssimo, continua riquíssimo. O Brasil é tão rico que ele vem sendo espoliado há 517 anos e ainda é rico. Olha só, olha só a riqueza que existe no Brasil. E bota espoliado nisso, hein, Maria Fattorelli? E coloca, exatamente, muito espoliado, muito explorado e roubado, né? Mas esse discurso de que o Brasil está quebrado, que o Brasil... Isso é para diminuir a nossa autoestima, para não nos fazer ver as nossas imensas possibilidades e enxergar o que de fato está atrapalhando, está provocando essa concentração de renda e essa miséria do outro lado, no nosso belo país. Então, eles tomaram conhecimento, né, porque não basta fazer o discurso, tem que mostrar qual é a fonte do problema, porque isso não é um acaso. Essa concentração brutal de um lado, um relatório recente da Oxfam mostrou que apenas 6 pessoas, não é 6% não, meia dúzia de indivíduos detém 50% do patrimônio e da renda no Brasil. Isso é uma loucura, isso não é acaso. A política monetária que eu estava comentando, a política tributária, o modelo tributário que desonera a distribuição de lucros, desonera fortunas, desonera remessas para o exterior e várias outras coisas, e tributa pesadamente a renda da classe trabalhadora e o consumo, é que promovem essa brutal concentração de renda, além do sistema da dívida, que é o grande ralo, né, dos recursos no Brasil. É o grande responsável, na verdade, né? Porque, olha, a semana passada nós entrevistamos aqui rapidinho o Pedro Rezende e também o Hermes Zanetti, e quando ele narrou aquela tal daquela letra B introduzida na surdina
pelo John Bean, né? O Jobim, ele presta tanto serviço ao estrangeiro que o nome dele agora é John Bean. Que é vergonhoso. Como é que essa Constituição está valendo? São 25 trilhões. Né? Foi esse o valor que ele falou, não é isso aí? Ele é esse professor, Hermes Zanetti. professor Rezende. Ele coordena a área de tecnologia de informações da UNB. E ele participou da investigação dessa fraude à nossa Constituição. Não sei se ele falou para vocês, tem até um artigo super interessante, está hospedado no site da UNB, Anatomia de uma Fraude à Constituição. Ele e o falecido, querido professor Adriano Benayon coletaram todas as provas, fizeram uma verdadeira auditoria e provaram essa inclusão fraudulenta do privilégio da chamada dívida pública na Constituição. E eu queria aproveitar os minutos finais aí, Wellington, para comentar esse esquema que nós estamos combatendo no Brasil, dessa nova forma de geração de dívida pública através de empresas estatais. Eu não sei se ainda você tem tempo aí no programa. Sim, por favor. Olha, é uma infâmia. Enquanto nós estamos aí privatizando empresas como Eletrobras, Banco do Brasil, que está sendo privatizado, várias áreas do Banco do Brasil estão sendo privatizadas, várias áreas da Petrobras, inclusive a Petrobras distribuidora, mais da metade dela já foi privatizada. Casa da Moeda, enquanto estamos privatizando essas empresas essenciais, estão sendo criadas no Brasil, em várias cidades, em vários estados, novas estatais. Olha que infâmia. Essas novas estatais estão sendo criadas para operar um esquema financeiro fraudulento que gera dívida de forma indireta, porque essas empresas são estatais, elas emitem papéis financeiros, elas vendem papéis ao mercado, oferecendo juros estratosféricos. No caso de Belo Horizonte, os juros que eles ofereceram em 2014 chegou a 23% ao ano. E quem compra esses papéis? Só bancos privilegiados. No caso de BH, foi o BTG Pactual. No caso de São Paulo, foi o próprio Citibank e o JP Morgan. Então, é um esquema violento que oferece esses papéis. Essa empresa estatal é só uma fachada. Ela fica com uns 15% mais ou menos do que arrecada na venda desses papéis para cobrir as despesas financeiras e para pagar propinas. E repassa uns 85% a 90% para o ente federado. No caso de BH, os papéis foram vendidos por 230 milhões de reais, a empresa ficou com 30 milhões e passou 200 milhões para o município de Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte não registra isso como uma dívida. Registra como se fosse uma venda de patrimônio. E qual patrimônio que ele está vendendo? Você não vai acreditar. Qual é? Ele está vendendo o produto da arrecadação tributária. Ou seja, o dinheiro que entra no caixa. Está transformando a arrecadação do Estado numa espécie de dívida de cartão de crédito. É isso aí, professora? Olha, é gravíssimo isso. Isso aí arrebenta com toda a legislação de finanças do país. Porque à medida que acontece isso, imagina, milhares de contribuintes pagam seus tributos aos bancos, correto? Sim. O que o banco tem que fazer? No dia seguinte, como paga em diversos bancos, os bancos têm que mandar aquele dinheiro para o banco onde o município ou o Estado tem conta. E no outro dia, esse banco onde o Estado tem conta passa para a conta do ente federado. Ok? Certo. Então, hoje, sem esse mecanismo, todos os recursos pagos pelos contribuintes, em 2 dias, estão no caixa do governo. Correto? Esse mecanismo modifica isso. Os contribuintes pagam ao banco, aos diversos bancos, os diversos bancos enviam para o banco onde o ente federado tem conta, e em vez do dinheiro ir para a conta do ente federado, ele é desviado para uma conta vinculada a essa empresa que está sendo criada. Olha só. E nessa conta dessa empresa, metade apenas segue para o ente federado. A outra metade
já vaza direto para esses bancos privilegiados que compraram os papéis dessas empresas. Para você ter uma ideia, em apenas 3 anos, esse mecanismo desviou de Belo Horizonte 270 milhões de reais, em vez de chegarem aos cofres públicos do município, foram direto para o BTG Pactual. 270 milhões. Que crime. Para o município foram só 262. Arrecadado no período 531. Então, eu estou falando muitos Desculpa. Se esse mecanismo não existisse, 531 milhões teriam entrado direto no caixa do município. Professora... Com esse mecanismo, entraram 200 inicialmente daquela operação de crédito disfarçada e 262, ou seja, o município foi roubado em 70 milhões de reais em apenas 3 anos, numa operação de 230 milhões. Você já pensou isso a nível Brasil? Pois é. E isso é o que está sendo, infelizmente, construído no Congresso, uma legislação que ampara essa fraude. Esses recursos desviados jamais chegarão ao orçamento público. Isso fere toda a legislação de finanças do país, que é estruturada no princípio orçamentário. Todos os recursos têm que chegar ao orçamento e do orçamento eles são distribuídos. Eu falei da primeira vez que você esteve aqui, eu falei sobre praticamente quebra o pacto federativo. Isso não é exagero falar isso. Não, não é exagero. Agora, isso aí vai além ainda do pacto, porque isso quebra o princípio orçamentário. É como instituir um Caixa 2. Uhum. Entendeu? É como instituir um Caixa 2. Quer dizer, o dinheiro entrou no banco, em vez do dinheiro ir tudo para o Caixa Único, que é o orçamento, ele já é desviado ainda na rede bancária. Olha só. O recurso arrecadado nem vai chegar ao orçamento público. Muito grave tudo isso. Professora Fattorelli, a senhora sabe que o nosso tempo realmente está estourado. O Rômulo quer falar aqui mais uma coisa rápida. Pois é, o tempo está estourado, então eu só queria perguntar, pedir que ela repetisse, antes de se despedir da gente, Wellington, a proporção que é desviada. Então, somando, professora, os juros que são pagos, juros extorsivos pagos a esses bancos, no somatório da taxa de corretagem, entre aspas, que a senhora disse que é 15% que fica com essa empresa estatal, como a senhora disse, muito provavelmente, como o custo não há de ser tão elevado para uma corretagem dessa, é para desviar isso aí para caixador de campanha, corrupção, o que quer que seja. Eu queria que a senhora repetisse qual a proporção somando juros e gasto médio. Lógico que juros varia, mas então o gasto médio dos juros com o que fica como taxa de corretagem da empresa estatal, quanto que é desviado, né, desses recebíveis. Quem quiser procurar mais sobre isso, a professora evitou falar a expressão, mas eles chamam de securitização. Securitização dos recebíveis do Estado. Isso aí, o senador Requião, a Maria Lúcia Fattorelli, teve aqui na sexta-feira, ele também se insurgiu contra isso, lembrando aquilo que você já havia falado no programa, que é um projeto de autoria de José Serra com relatoria de Romero Jucá. Então não precisa falar mais nada, né? A gente já sabe bem que bom para o Brasil não há de ser. Então eu pediria que a senhora repetisse isso, e também complementando que isso é uma maneira, ademais, de amarrar as próximas administrações, porque quando você vende um recebível, como a professora falou, é a receita do Estado futura. Então, eles estão vendendo isso, recebendo antecipado dos bancos com desconto enorme, mas aí quando o próximo governo entrar, já está tudo amarrado para pagar, como a professora disse, indo direto para uma conta vinculada ao banco. Então, é realmente assim, eles estão amarrando as próximas administrações. E só para me despedir, Wellington, já que a senhora está aqui na Europa, falta a senhora vir aqui na Suíça para enfrentar o coração da finança internacional e da banca, professora. Aí a gente tomava um café. Seria um enorme prazer. Olha só, essa proporção, nós temos os dados de Belo Horizonte, onde houve uma CPI da Câmara Municipal de Belo Horizonte que possibilitou acesso aos documentos. Porque esse esquema, ele é totalmente obscuro. Ele já está funcionando também no estado de São Paulo. E lá
Não há, a gente não tem acesso aos contratos, aos documentos para fazer esse cálculo dessa proporção. Nós já fizemos requerimento de informações através de deputado estadual, mas a Secretaria de Fazenda do Estado está só pedindo prorrogação e ainda não entregou os documentos. No caso de Belo Horizonte, nós fizemos esse cálculo. O município recebeu 200 milhões e se comprometeu com 880 milhões, mais atualização monetária pelo IPCA e mais 1%. Então, é uma loucura. É uma proporção de 440%. Até o momento, isso aí já significou uma perda efetiva de 70 milhões, fora essa transferência, que a transferência da arrecadação em si está sendo meio a meio. E essa questão de meio a meio aí também é uma jogada, viu? Eu já vi autoridades lá falarem, não, tudo que entra no banco é transferido para o município. Não é. Eles fizeram meio a meio para dar a entender que aquele valor que entra no banco entra no município. Não, é metade para um, metade para outro. Eles fizeram isso para enganar quem não chega a se aprofundar como a gente aprofunda quando faz uma auditoria. Mas, olha, é muito importante o programa de vocês abordar isso, porque esse tema da securitização, ele espanta as pessoas, porque é muito enrolado. Uhum. E à medida em que programas como o Cafezinho abordam isso, vocês estão popularizando essa discussão. E vocês estão de parabéns, porque isso é respeito a quem vai arcar com essa conta, que é o povo brasileiro. Olha, nós temos um compromisso aqui, professora, de trazer o que a gente chama de PIG, Partido da Imprensa Golpista, não costuma noticiar. Temas como esse, temas como fraude eleitoral, temas como o que a gente chama aqui de meganhagem, que é o abuso de autoridade. Daqui a pouquinho o Dr. Rubens vai estar aqui falando com a gente, ele já está em linha, inclusive, aguardando. São temas que, lamentavelmente, não entram no debate graças ao monopólio midiático, que nós nem debatemos mais, porque já está evidente de que sem a democratização da comunicação social, o Brasil jamais será uma democracia. Então, exato. E eu defendo aqui, isso é uma bandeira minha, não é do blog, não é do programa, mas talvez até o Rômulo seja simpático, eu defendo a privatização da Rede Globo, porque ela é uma empresa pública. Porque ela ganha dinheiro do povo, ela ganha o sangue do povo, ela ganha o suor do povo, ela vive disso. Inclusive, Rômulo, fazendo a pesquisa, resgatou que a origem da família Marinho no Brasil está diretamente ligada a famílias escravocratas. Isso significa que já está no DNA essa exploração do povo brasileiro. Então, é importante a democratização da comunicação social, porque esse debate que elogiado... E olha, a crítica e o elogio, para mim, tem importância dependendo da origem. Ouvir um elogio de uma pessoa do seu peso, professora Maria Fatorelli, me enche de responsabilidade, não é de orgulho, não. É de responsabilidade para fazer cada dia melhor. Muito obrigado, eu desejo um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso. Esperamos tê-lo aqui todas as semanas, a partir do próximo ano, a partir do dia 10 de janeiro, estaremos de volta. Tá bom? Muito grata, Wellington. Eu também desejo você, ao Rômulo e a toda a equipe aí do Cafezinho, a todos os ouvintes, um ótimo Natal, um ano cheio de saúde, alegria e consciência. O que nós mais precisamos é elevar a consciência, sair da caverna. Eu tenho usado esse exemplo maravilhoso, porque no dia que as pessoas saem da caverna, elas não acreditam mais nas sombras. Não adianta. Pode ser a mídia que for falando das sombras, que elas vão deixar essa mídia de lado e vão enxergar tudo que está fora da caverna. Isso é que nós temos que fazer, e o seu programa dá um grande passo nesse sentido. Parabéns, prossiga. Pode contar comigo, é uma honra participar do seu programa. Um abraço grande, apertado, forte para todos vocês. O programa é nosso, hein? Esse programa é nosso, inclusive o público que faz com a gente. Muito obrigado pela participação e boa sorte aí na palestra. E falem aos franceses que o Brasil não está quebrado. É a forma como eles enxergam o Brasil que é totalmente distorcida. Só isso. Exato. Não é isso? Um grande abraço, Wellington. Muito grato.
Um grande abraço, felicidades. Conversamos aqui com a especialista no sistema da dívida pública, Maria Lúcia Fatorelli Carneiro, que é professora, responsável nada mais nada menos que a auditoria das contas da Grécia, do Equador e, assim, é brasileira. Basta aproveitarem a mão de obra dela para que o Brasil ganhe um rumo muito melhor e mais interessante na economia, né? Ao invés de dar voz a banqueiro na equipe econômica, vamos dar a quem pensa o Brasil como um país, né? Um país com potencial de ser uma nação de verdade. Eu agora já estou em linha aqui, Rômulo, com o Dr. Rubens Francisco, que é o nosso comentarista de assuntos da área jurídica. Dia de terça-feira, que a gente mudou de segunda-feira para terça, o dia que nós falamos, ele começa sempre falando sobre a Lei Cancelier. E eu vou conversar. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia. Você vai ter que desligar aí o som do Facebook, porque senão você vai ficar ouvindo com alguns segundos de atraso. E não vai... Sim, eu já fiz isso, já percebi. É isso. Tá vendo aí como eu sou bom de ouvido, Rubens? Tá certo. Rubens, é um prazer tê-lo aqui. É o último programa desse ano. E eu queria saber de você quais as perspectivas de emplacarmos a Lei Cancelier e por que devemos lutar para que não sejamos nós, os brasileiros comuns, né, as próximas vítimas do abuso de autoridade no Brasil. Eu estava vendo aqui o comentário do pessoal que está participando aqui do programa, né? Uhum. Através de mensagens. Eu estou tentando localizar aqui, acho que é Ivailton o nome dele. Ele sintetizou bem numa frase: precisamos mostrar ao povo que o poder judiciário se transformou numa grande organização criminosa. É exatamente isso. Criar essa consciência através de canais de comunicação como esse, outro cafezinho do Expresso da Manhã, que é uma janela, né, para a verdade, que temos um grande problema. Quer dizer, temos vários problemas. A doutora Fatorelli estava expondo aí como se perde recursos de uma grande monta em prazo curtíssimo. E contrapondo com essa notícia agora, né, do Marcelo Odebrecht saindo da prisão, prisão preventiva, né, condenação preventiva. Estamos discutindo se pode cumprir prisão em segundo grau, ele já está cumprindo prisão em primeiro grau, a exemplo do Vacari. Então, o Poder Judiciário ele tá sendo o ator de um filme muito triste, né? Que acho que como disse o Aragão, estava conversando com ele justamente sobre a participação a primeira audiência pública que teve na Câmara, sobre a Lei Cancelier, articulando aí a aprovação. E o Aragão usou justamente esse termo. Acho que é o período mais tenebroso da história jurídica desse país. E a Lei Cancelier, tudo indica que vai enfrentar grandes percalços, confirmando essa tese, né, muito plausível, de que o Cunha articulou na Câmara para favorecer a Lava Jato, excluir do relatório o Tacla Duran. Se ele consegue fazer uma articulação desse tipo, né, então você imagina o que ele não consegue fazer. O nome que está sendo dito não é só um comentário en passant, ele atinge o nervo da Lava Jato na medida em que ele expõe que o processo foi fraudulento. Como, aliás, a gente tem comentado desde que começou essa interação no programa. Foi uma das propostas que a gente estava comentando aqui, de focar nessa questão da fraude processual a partir
da notícia que nós tivemos aqui em São Paulo, que o Ministério Público Paulista tinha dado uma ajudinha, né, lá para Curitiba, no sentido de criar prova, no sentido epistemológico do termo. Né? Não é criação de prova de coleta, mas criação de forja, né? Uma confecção de prova. E o Marcelo Odebrecht foi notícia hoje aqui nos jornais matinais no Brasil, e uma das coisas assim, que gerou muito comentário aqui na internet, justamente sobre o Ministério Público e a relação com o governo paulista na ocultação de fraudes, né? Com empreiteiras, essa questão do metrô. Uhum. Isso era uma das coisas que nós já tínhamos colocado antes de tomar essa proporção que está tomando hoje em nível nacional. São Paulo já sofria esse tipo de coisa, porque aqui o governo paulista ele é mão de ferro para o servidor público, para a polícia. Então a polícia tentava de todo jeito quebrar, né, vamos dizer assim, essa amálgama, né, executivo, judiciário e Ministério Público aqui em São Paulo, que se fechava em copas e permitia, né, era muito permissivo nessa questão de corrupção, justamente porque tinha em troca essas leis estaduais aí que permitem os penduricalhos, os supersalários. Então era uma promiscuidade administrativa que já vinha denunciando que o cenário ia ser lúgubre. Depois da derrocada da PEC 37 em 2013, sim, aí realmente o Ministério Público mostrou as garras, mostrou as presas de vampiro e realmente foi a derrocada. Hoje, 2017, como você disse, é o último programa do ano. Estamos há 10 anos do início desse calvário. Rubens, uma pequena Sim. correção. Hoje não é o último programa do ano. O último programa do ano é sexta-feira, mas é o último programa do ano com a beleza da sua voz, com a sua sabedoria. Então, aí... E né, como foi para o Paulo Gamba, nosso comentarista lá de Angola, como foi para a nossa nova comentarista Maria Fatorelli, que participou, que está em Paris. Então, é assim, nós estamos despedindo na medida em que os dias fixos dos nossos comentaristas, eles vão sendo encerrados. Então, o último programa é na sexta-feira, porque quinta e sexta eu e Rômulus vamos fazer uma retrospectiva do ano aqui, também com convidados. Pois não, Rubens? Tá joia. Não, tá corrigindo. Né? O último programa do ano com a participação, né, desses comentaristas de terça-feira, do qual faço parte. Então são 10 anos desse calvário. Começou aí quer dizer, se concretizou com a condenação dessas novidades jurídicas de abuso de poder contra Zé Dirceu, Genuíno. Aí começou essa ideia da teoria do fato, a condenação literária, e tudo isso foi se solidificando, foi incorporando, e nós aceitamos isso, né? Ficamos assistindo, a coisa progredindo, se tomando forma, tomando uma proporção monstruosa, e agora estamos diante de um titã, né? Que é a única esperança, a única fundazinha para lançar uma pedrinha, né, fazendo uma analogia com Davi e Golias, né, que é um gigante, mas uma pedrinha acabou mudando a história lá, justamente do povo de Israel, né, que estava se comentando, o Paulo Gamba estava comentando aí a influência que eles têm no mundo, a história de Davi e Golias, que é a Lei Cancelier, a nossa funda, a nossa esperança. Nossa luta, não é, Rubens? A Lei Cancelier é uma reparação, uma reparação necessária nas leis do Brasil, mas, sobretudo, é uma luta pela preservação da memória de alguém que sacrificou a própria vida, não é? Por isso leva esse nome, que foi o reitor Cancelier, que sacrificou a própria vida para denunciar os abusos de autoridade, os abusos, sobretudo, daquela juíza, que eu nunca lembro o nome. É impressionante isso, Rômulo. Pelo amor de Deus. Janaína. É só você lembrar da Janaína Pascoal. Pronto, da Janaína. Coitado de quem tem esse nome. Ficou um nome ingrato, né? Exatamente. Coitado de quem tem o nome Janaína. Eu realmente lamento. Eu tenho umas amigas, né, até muito simpáticas, mas infelizmente
é um nome que está carregando aí Pois é, uma está carregando cruz pesada. uma cruz pesada mesmo. E a outra é a delegada Macarena, que a gente não fala o nome dela aqui, chama Macarena porque ela queria ser cantora ou dançarina do Faustão. O negócio dela era aparecer. E aí a lei foi para as cucuias e ela fez aquela tortura psicológica e aquela agressão e vilipêndio contra a imagem e o corpo do reitor Cancelier, que culminou com seu suicídio. Alô, Rômulo, você quer falar? Só um comentário, Wellington. A delegada Macarena, que também dava aula lá no curso, o curso do advogado Marlos Arns, aquele que recebe parte do que os acusados na Lava Jato pagam para os advogados para comprar delação camarada, ela também deu aula no curso. Pois é. Esse curso aí tem que ser investigado, porque se a gente tivesse democracia na comunicação social e não tivesse essa mentira chamada mídia técnica que inventaram aí, que é mídia técnica é uma forma elegante de dizer que o dinheiro vai só para 5 famílias que detêm a comunicação do país. Se eu tivesse uma equipe de 10 pessoas, eu acho que eu faria um jornalismo com o Miguel, com o Rômulo, com outros blogueiros aqui, melhor do que toda a Rede Globo, do que todos os outros aí, com certeza, porque realmente tem muita coisa que está na cara, assim, está na cara, não precisa. Tem documento assim em cartório que está falando assim, por favor, me divulgue, né? Vamos transformar esses documentos em macarenas, assim, para divulgar, dar luz a eles. Rubens, para a gente concluir nossa conversa, eu queria que você falasse num tom de esperança, hein? Porque o nosso programa aqui não é tom de brochado, não, hein? Atenção. Vamos vencer essa parada aí, vamos conseguir reduzir essa meganhagem que está tão absurda, que já é comparada com a ditadura militar, Rubens? Então, na ditadura militar, se um coronel abusasse do poder, você corria para um juiz. O juiz abusa do poder, você vai correr para quem? Você está falando para ser otimista, né? É porque a nossa situação está tão tenebrosa. A notícia ontem que o Moro estava lá tricotando com o Ministério Público Federal em dispensar a prova técnica do Lula. Do caso do Lula. Né? Dispensar a prova significa assim, olha, nós estamos acusando sem prova e ele não pode provar que nós estamos mentindo. É só isso que está acontecendo com essa justiça canalha da Lava Jato e Ministério Público. É uma suruba. Rubens, desculpe, você estudou, Rômulo também. Vocês são doutores, fizeram mestrado, doutorado nessa área de jurídica e tal, mas, pelo amor de Deus, o que foi que fizeram com essa Constituição? O que foi que fizeram com essa Constituição? É só perguntar para o Rômulo aí, ver se ele estudou direito do inimigo quando ele estava aqui no país. Isso não existia, entendeu? Aliás, isso não existe. Curitiba criou, incorporou. Pergunta aí, Rômulo. Agora eu estou vendo você. Desculpa, Rubens. Não, só para comentar. Você falou para me perguntar. Você sabe que eu sou uma vítima disso na vida pessoal. Eu falo que a minha luta contra o golpe, contra o arbítrio no Brasil, ela também é em nível pessoal. Eu sou interessado. Eu vim aqui para a Suíça fazer minha tese de doutorado. Uma das premissas da minha tese de doutorado era dizer que o Estado de Direito no Brasil era relativamente desenvolvido se comparado a países de mesmo tamanho, com semelhanças econômicas. Falando de Rússia, de outros países emergentes, falava que o Brasil era um país com a institucionalidade mais madura porque tinha um judiciário e um Ministério Público independente. Logicamente, a minha tese estava para ser defendida, entrou na geladeira, mas assim, estava na CTI. Eu falo, meu orientador, você me desculpa, eu vou ter que esperar para ver o que vai acontecer em 2018 para rasgar ela e reescrever o que aconteceu. Pois é. Pode rasgar, Rômulo, pode rasgar. Rubens, é o seguinte, eu vim de vermelho hoje, que eu quero que você seja Papai Noel. Não vem com esse papo de brochado para mim, não. Me diga aí, diga qual é a notícia boa, Rubens. Notícia boa? Bom, notícia boa é que o Odebrecht já
botou algumas cartas na mesa. Isso deve respingar no Ministério Público Paulista. O Ministério Público Paulista é um coadjuvante ou uma eminência parda dos principais abusos de poder que correm pelo país, pela sua capacidade técnica, que é o Ministério Público mais tacanho, mais, assim, vamos dizer assim, competente, né? Do lado negativo, mas é muito detalhista. Eles trabalham com afinco, pena que não usam esse potencial para o bem, né? Eles estão canalizando essa força de trabalho e essa capacidade técnica a serviço desses interesses entreguistas aí, desse corporativismo, dessa situação autofágica do Estado, né, de consumir recursos. Como bem falou aí a professora Fatorelli, de uma cifra de 400 milhões que sai em menos de 3 meses, e você vê que o Marcelo Odebrecht ele foi condenado a 19 anos de prisão porque teria pago um total de propinas de 138 milhões em 8 anos. E está 19 anos dessa confusão toda. A Fatorelli estava comentando aqui que um desvio simbólico, né, o corriqueiro, em um município, dentre vários que tem aqui no país, mais de 25 mil municípios, 3 meses, 400 milhões, né? E ninguém fala nada, o Ministério Público não utiliza os seus superpoderes para poder estancar essas hemorragias, né? E o Marcelo Odebrecht levado ao cadafalso pela suposta acusação de pagamento de propina no montante total de 138 milhões num período de 8 anos, né? Isso, para termos de empresa, é uma coisa... E essa questão do que é propina, o que seria tratativas internacionais, o Poder Judiciário não tem capacidade, tato, ou mesmo legitimidade para estar intervindo nessas situações. E até lembro uma situação do Indavot, que está falando em Paris, aí, né, na França. Para concluir, hein? Para concluir a citação dele. O Janot, sim, foi nessa última convenção de Davos, e lá falaram para ele que antigamente você ouvia dizer, isso franceses comentando, né? E ele achou que isso foi um elogio. Isso que eu achei interessante, da entrevista depois. Depois ele percebeu que os franceses tiraram sarro dele, mas ele tomou como elogio. Que antigamente, quando se falava em Brasil, se ouvia falar de generais, né, coronéis. E hoje se ouve falar em juízes e promotores. E ele se sentiu lisonjeado com aquilo. Quando chegou no Brasil, caiu a ficha. Quer dizer, pô, é um idiota. Tirando sarro de você lá. Porque no ano anterior, quem tinha ido lá, quem foi a estrela de Davos, foi o Odebrecht. Foi Marcelo Odebrecht. E com toda a política expansionista de Lula, a economia em franca expansão, quer dizer, a incapacidade do Ministério Público de entender o mercado privado, de entender as relações comerciais, e como é que ele foi um elefante numa loja de louça. Ele destruiu tudo, aniquilou cadeias. Desculpe se eu estou sendo broxante, como você está falando, mas só fizeram caca, cara. Só fizeram porcaria. Pode falar, só fizeram cagada. Aqui nós temos licença poética para a linguagem fecal, porque já superamos essa fase na infância, tá? Então, assim, o único caminho da redenção é um meia-culpa, que não vai acontecer, porque a humildade passa longe desses seres supremos, como bem disse o Cacai, lá no julgamento da Lava Jato em Curitiba, que teve um julgamento popular, né, no Tribunal Popular. Sim. Participou o Cacai, participou o Aragão e tal, vários juristas do país, um juiz de Alagoas, doutor Marcelo, corajoso, também foi vítima de abuso de poder, porque sofreu sindicância por ter participado desse tribunal, ter sido o juiz que presidiu esse Tribunal Popular. E o Cacai colocou bem, né? O Ministério Público ele quer estar no panteão lá do Campos Elíseos, ali em Paris. E eles
eles se acham seres iluminados. Exatamente. Eles jamais admitirão, por mais evidente que esteja, que foi desastrosa, né? Você vê o resultado aí do pré-sal, como também a doutora Fatorelli comentou, está expoliando as nossas riquezas, a entrega fiscal, né, resultando no prejuízo. Não, olha, Rubens, olha, sobre trilhão. isso aí, eu tenho que falar o seguinte: o judiciário, que foi vendido, junto, e também aí entra no pacote Ministério Público, Polícia Federal, né? Porque ninguém foi mais feliz em resumir o momento brasileiro do que Jucá. Nesse aspecto, Jucá, eu sei que você assiste o programa, você está com medo do cacete do que a gente fala por aqui. Suruba. Mas olha, o termo suruba. Peraí, Wellington, um minuto. Só para lembrar, Jucá, que uma fonte muito boa minha no mercado, soltou a bomba na semana passada que abalou Brasília e está deixando. O Jucá realmente deve estar assistindo o programa agora para saber se eu vou falar disso. É aquela bomba que o Jucá operou o Rodrigo Maia na quinta-feira passada com aquela coisa da reforma da Previdência que ia ser votada, e o Jucá falou só no fim da tarde que ela ia ser só no ano que vem. Eles estão operando vários políticos para esquentar dinheiro frio na Bolsa. Lógico, ele fingir que o dinheiro que ele ganhou foi na Bolsa com essas compras do que se chama de day trade, que é a pessoa vender de manhã e depois a ação cair, porque vai ter uma notícia ruim, e recomprar no fim do dia. Então, o Jucá já sabia que ia puxar o tapete do Rodrigo Maia, então o que ele fez? Vendeu de manhã, ele ou alguém, o interposto, enfim, mas para todos os políticos estão fazendo isso. Venderam as ações de manhã na quinta-feira na Bolsa de Valores, aí ele mesmo noticiou, logicamente que por meio de laranja, corretores, não é diretamente. E a CVM não fez vista grossa. Se ela pegar quem comprou e quem vendeu, ela acha, acaba Brasília, cai a República. Vamos ver se vai fazer isso. Até eu sugiro que os congressistas provoquem a CVM. Eles venderam, aí o Jucá anuncia na quarta-feira que a Previdência vai cair, o mercado se desespera, derruba, e ele recomprou. E aí quando o pessoal fala, mas Jucá, você tem uma mansão, ele fala, olha, eu comprei na Bolsa, eu sou um ótimo investidor. Então, ele está fazendo isso. Inclusive, eu recomendei que nossos amigos, que hoje na convenção do PMDB vão disputar o golpe que o Jucá tenta dar, lembrem isso também, que ele é o capitão e ele que operou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Operar é uma gíria do mercado, quando você ganha em cima de alguém. Ele operou o Rodrigo Maia para esquentar dinheiro. Olha só, mais uma do Rômulo. Isso aí foi divulgado, né? Foi divulgado essa semana aqui no blog também. O Rubens, a gente tem que encerrar mesmo, porque o tempo estourou. Eu só quero lhe dizer, Rubens, que entre as coisas boas que aconteceram este ano aqui, para mim, sobretudo porque eu iniciei esse programa e conheci uma figura fantástica como Rômulo, conheci uma figura fantástica como Camila Govedice, conheci uma equipe maravilhosa que eu tenho, que dá apoio ao programa também, e um público muito fiel e assíduo, e páginas que compartilham, pessoas muito, muito boas mesmo. Eu tenho que dizer que conhecer você foi realmente um dos grandes presentes que esse ano me deu. E eu desejo a você, Rubens, um Natal muito bom, e que o seu ano novo seja com mais força ainda, porque você tem lutado para derrubar aí esse leilão fraudado do pré-sal, e que você consiga, porque você está carregando aí uma causa que é de todos os brasileiros, é devolver o pré-sal ao Brasil. Então, é um peso muito grande, sou solidário a você nessa luta, e espero que você e sua família sejam felizes o suficiente para que possamos ter coisas boas aqui para comentar no ano de 2018. Eu quero dizer apenas que quando eu abri falando do Jucá, é que ele usou a expressão suruba para definir o que é o Brasil. E quando ele falou com o STF, com tudo, ele não brincou, não. Ele falou, ele sabia o que era que estava falando. Eu não entendo, é esse pessoal que grita é golpe e fica esperando que as instituições funcionem. Se é golpe, ô cacete. Não dá para brincar com isso. Exatamente. Mas, Rubens, um abraço para você, meu irmão. Um abraço para vocês todos. Feliz Natal para todos vocês aí na Suécia, na Suíça. Todo mundo que está aqui ouvindo, participando do programa. E, pessoal, 2018, dia 24, todo mundo lá, hein? Porque não esperem do judiciário a justiça. A justiça tem que ser feita pelo povo. Então, o povo tem que mostrar que está atento. 24 não é pelo Lula, não é pelo PT,
Entendam? Amanhã a vítima pode ser você, pode ser o seu pai, pode ser seu filho, pode ser seu irmão. Ninguém estará livre desse sistema draconiano que está sendo implantado e está querendo ser coroado dia 24 de janeiro de 2018. Você tem que estar lá em Porto Alegre, não é pelo Lula, não é pelo PT, é por você mesmo, pela sua família e pelo Brasil. É isso aí, Rubens, com certeza. Todos os dias 24 em Porto Alegre para defender a democracia e justiça para todos, inclusive para Lula. Um abraço para você, Rubens. Tudo de bom. Tchau, tchau. Eu conversei aqui com o Dr. Rubens Francisco, que é o nosso comentarista para assuntos jurídicos aqui no programa Expresso da Manhã, que vai ao ar de segunda a sexta, às 6 da manhã, mas ele comenta aqui dias de terça-feira no programa. Então, eu passo a palavra para você agora, Rômulus. Sim, senhor Wellington. Só eu queria fazer um aviso. A denúncia do Jucá, que está publicada lá no blog do Cafezinho, eu já coloquei na descrição do programa para todo mundo ir lá ver. Como eu falei, é uma fonte da nata do mercado financeiro, que isso está na boca pequena, correndo ali. Todo mundo sabe, inclusive, essa informação privilegiada foi vendida para operadores do mercado. Então, CVM deveria verificar quem vendeu de manhã e quem comprou à noite, ou quem vendeu na véspera e comprou no dia seguinte à noite. Só que não vai fazer, porque isso pega todos os políticos, Wellington, que estão esquentando dinheiro assim. E não é só hoje, não. Não foi só com essa operação, não. Eles fazem isso direto. E a CVM não vai fazer nada. Mas ela também precisa ser provocada por parlamentares. Então, eu vou pedir aí no ar. Paulo Pimenta, Vadir Damus, vamos provocar a CVM, né, para eles serem obrigados a se manifestar, por favor. Assim como a Globo, Wellington, naquele dia da delação da JBS, a CVM disse, eles venderam, né, para recomprar e ganharam com o furo que eles iam dar porque a bolsa ia desabar. Eles fizeram isso sim. Mas sabe quem também fez isso? Os irmãos Marinho. Aí a CVM abriu um inquérito contra a JBS, mas os irmãos Marinho ficaram quietinhos. Por que será? Então, por falar nos irmãos Marinho, Wellington, eu queria fazer com você uma gira do noticiário político, algumas coisas relevantes. Você sabe que o nosso amigo, né, o Tacla Duran, que derrubou a casa em Curitiba e continua derrubando, ele retuitou uma matéria do Globo, jogando os procuradores e o juiz Sérgio Moro ao mar. Até a Globo, que era a última das resistentes ali, já desistiu. Então, olha o que a Globo botou a matéria. Inquérito da delação da JBS estão parados por falta de acesso da Polícia Federal aos documentos. E aí, nessa matéria muito interessante, eu tuitei ela dizendo o seguinte, segundo o acordo que a Justiça fez com a Odebrecht, só o Ministério, e o Sérgio Moro determinou isso, só quem pode ter acesso às planilhas do Odebrecht, entre aspas, que são falsificadas, é o DD. Nem a Polícia Federal pode, porque eles têm medo de que a Polícia Federal vaze, né? Tem rivalidade entre o MPF e a Polícia Federal, então eles têm medo que nessa para queimar o MPF, alguém da Polícia Federal vaze, uma coisa assim. Não, o que o DD está falando é mentira. E ele diz o seguinte, só pode ser usado no processo do Lula. Então, assim, é aquela coisa, como eu falei, é falsificada, então eles não vão usar contra Tucano, contra ninguém. É só no processo do Lula que pode usar essa prova que não vale nada. Porque, como eu disse, essas planilhas do Odebrecht, elas são um documento, uma planilha de Excel. Se eu quiser aqui, eu faço uma agora, dizendo que eu acabei de mandar 10 milhões para o Wellington. Lançamento de transferência só vale com o código SWIFT. Tem que ter o documento de transferência. Não é extrato vagabundo do banco que eles compraram, banco fake que eles compraram no Caribe, que vale não, porque também só o Odebrecht tem acesso a esse banco. Então eles fabricam um extrato fajuto. Eu quero ver o SWIFT, a conta de entrada, conta de saída, data, valores. Sem isso, não tem nenhum valor de prova. Mas fica o registro, Wellington, que até a Globo já está se distanciando dos lavajateiros, achando que eles agora são os leprosos. Então, agora vai começar a facada nas costas. A gente já tinha visto Veja, nesse fim de semana, Veja, Estadão e o UOL, que são da Folha, darem as denúncias do Tacla Duran. O jornal O Dia do Rio, Wellington, ele deu aquela matéria duríssima com 2 charges do Arueira. E aí você sabe o que o nosso amigo Arueira, grande amigo Arueira, manda um abraço, contou para mim ontem? Disse que essa matéria, no Dia, foi a mais lida de semanas, que está viralizando. Ele foi se informar, assim, é das mais lidas. Então, realmente, isso é legal. Quando o Tacla Duran retuitou a matéria do Globo, ele usou a hashtag Tacla Fura Bolha. Ele agora é uma metalinguagem. Ele já usa a hashtag Tacla Fura Bolha, que eu tive a honra de inventar num momento de inspiração. Então, assim, realmente, a coisa está muito tensa lá em Curitiba. Eu fui informado, Wellington,
que eles agora não falam nem com o assessor. Eles estão tão píssicos, querendo saber de onde estão saindo as informações, que eles só se reúnem sem assessoria, né? DD com parte de Sérgio Moro, assim, portas fechadíssimas, aquela coisa, quase que aquela coisa para não ter grampo, quase que só reunião dentro da piscina com todo mundo pelado. Porque a coisa, eles estão muito nervosos. Diga, Wellington. Olha, eu quero dizer que quem não deve não teme. Enquanto eles estão aí forjando provas contra Lula e tentando desesperadamente convencer a sociedade brasileira de que Lula praticou algum tipo de crime e são pela interrupção. Wellington, alguém ligou, né, para você? Foi uma interrupção aqui. Então, peço perdão por isso. Eu quero dizer que essa tentativa, só voltando aqui, tá? Eu estava falando sobre o desespero de condenar Lula, de convencer a sociedade brasileira de que Lula praticou algum tipo de crime. Isso é de uma irresponsabilidade tão grande que permite que figuras bizarras da política brasileira, como Aécio Neves, apareça para dar uma entrevista, porque ele virou humorista, né, aquele cara. Eu não sei que tipo de humor, eu não sei, tem que classificar esse tipo de humor do Aécio Neves. Mas para dizer que Lula deve sim acertar as contas com a justiça, alguma coisa dessa assim. Olha, nada mais interessante para mim do que essa cobrança por justiça ter partido de uma boca suja como a de Aécio Neves. Se tem algum político no Brasil que não teria moral para falar sobre justiça, esse político era exatamente esse playboy canalha de Belo Horizonte, né? Que pensa que é carioca, não tem identidade própria sequer na origem geográfica do Brasil, né? Ele é mineiro e queria ser carioca. Assim, ele tem uma crise de identidade geográfica. Entre as crises de identidade de Aécio Neves, nós temos aí a cara de pau, né? Que ele não sabe se ele assume a cara de pau que é, ou se ele assume essa cara de eterno playboy, netinho do vovozinho Tancredo. Só que você cresceu, você já é um velho, viu? Velhaco. Não é um velho idoso, você é um velhaco, tá, Aécio? Você não é mais um menino, um playboy. Não adianta botar botox, esticar a pele, nada disso, tá? Agora, para falar de Lula, Aécio, você tem que lavar a sua boca, limpar o seu nariz, né? A cocada branca lá da Bahia, né? Deve estar aí corroendo tudo por dentro. A cocada branca da Bahia dizem que é forte pra cacete, né? Então, você falar de Lula, Aécio, você limpe a sua boca, escove os seus dentes, para ver se sai alguma coisa boa de sua boca, porque você só fala merda, tá bom? Então, quando você fala de justiça, você é a cara de Sérgio Moro, canalha. Lava Jato é a sua cara, Aécio. A cara do abuso de autoridade, a cara do quem manda nessa zorra sou eu, a cara de quem caga nas leis e sabe que não vai ser punido. Aécio Neves, Temer, Globo, Jucá, Moro, Dedê, Carlos Fernando, esse povo aí dessa suruba do golpe, vai ter que acertar as contas com o povo brasileiro. Então, esses caras porcos, com todo Wellington. Minuto, com todo respeito aos porcos, que estão querendo julgar a maior autoridade política do Brasil, Rômulos. Isso não podemos aceitar. Por isso que o convite do Rubens, o convite de outras pessoas tem que ser aqui ouvido por você que tem condição de fazer esse esforço. E se não tiver, que faça um esforço ainda maior. Precisamos ocupar Porto Alegre no dia 24 de janeiro. Temos que ter 1 milhão de pessoas lá. Ah, estão falando de 100 mil. 100 mil é comício de prefeito de cidade pequena. Lula é a maior autoridade do Brasil. É a maior autoridade política da América Latina. Nós precisamos lutar em defesa de Lula, sim, porque defender Lula significa defender a democracia. E não dá para pensar diferente. Quem abandonar Lula agora, nesse momento, estará se revelando apenas um grandíssimo canalha. E é esse momento
que vai definir quem é quem na política brasileira, inclusive da ala progressista. Inclusive da ala progressista. Quem negar aqui apoio a Lula ou jogar Lula às traças, principalmente quando houve um Aécio abrir a boca para falar de justiça, um Sérgio Moro condenar Lula. Sérgio Moro condenar Lula? Por quê? Qual a prova? Meu Deus! Quando eu falo meu Deus aqui, isso é uma linguagem figurativa, tá? Para não ficar aqui parecendo que eu estou pregando religião. Então, o momento é de atenção mesmo. O momento é de muito cuidado com o futuro da democracia brasileira. Precisamos defender a democracia brasileira e Lula é o símbolo de que o poder emana do povo e por ele deve ser exercido. Lula é povo. Lula é a esperança do povo brasileiro. O resto é tudo mentira da Globo. O resto é a cara de Aécio Neves dando porrada na sua cara. É Sérgio Moro se vendendo como herói de combate à corrupção quando ele contribuiu decisivamente para que os corruptos chegassem ao poder. E talvez seja ele também, no mínimo, comparsa da esposa e do seu padrinho de casamento na venda de delações. É esse cara que condenou Lula. E é o TRF4 do sul do Brasil, de branquinhos, que vai julgar nordestino. Está desenhado aí. Tá, Rômulo, desculpe. Wellington, como a gente teve 3 convidados hoje, eu vou pedir uma tolerância para o Leonardo Atush de 5 minutinhos, porque tem muita coisa importante ainda para a gente descobrir. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para ver se a gente consegue entregar para ele lá no 247-76. Mas vamos lá, então eu vou correr aqui o máximo possível. Essa questão que a gente está falando, a Lava Jato está nas cordas, né? Com a questão, essa revelação aí que a gente fez, que o Eduardo Cunha negociou com o Sérgio Moro a não inclusão do Tacla Duran em troca da liberdade do Eduardo Cunha, caiu como uma bomba lá. Eles estão mais ainda, fora a coisa do Tacla Duran, eles estão muito, né? E a revelação que o Tacla Duran fez, importantíssima, que a gente já tratou aqui no programa de ontem, de que os procuradores, Wellington, pediram por rogatória para ouvir o Tacla Duran na Espanha, quando eles diziam que não sabiam o endereço e não deixaram o advogado do presidente Lula enviar rogatória. E aí fontes minhas falaram assim: olha o que você tem que fazer. Atenção, deputados. Alô, Vadir Damujo, falar no ar. Você hoje tem que pedir, com base na lei do acesso à informação, o pedido de passagem deles para a Espanha, porque isso foi feito. Então, você tem que pedir, quando a qualidade de deputado, para ver essa história, ver se foi marcado, se foi desmarcado, quando foi pedido, quando foi desistido. Então, você tem que ir atrás disso. Eu não sou deputado. Quem tem que ir atrás são vocês, por favor. Mandei mensagem no WhatsApp, mas estou deixando o recado aqui ao vivo também. O seguinte, Wellington, como eles estão nas cordas, circula em Brasília o rumor, sempre é isso, quando eles estão numa situação difícil, que eles vão prender o Zé Dirceu, que é a maneira deles de entrar na mídia falando. Como é uma pessoa que foi massacrada pela mídia, é a forma lembra que ficou o Barroso e o Gilmar, um tentando pendurar no pescoço do outro quem que soltou o Dirceu. Eles sabem que ele é uma pessoa desgastada na opinião pública, então o jeito deles de tentar arranjar um álibi, de dizer que estão ainda trabalhando contra a corrupção, é investir contra o Dirceu numa condenação injusta. Não há nada, aquele processo é absurdo e já foi referendado por esse mesmo TRF4 que vai julgar Lula no dia 24. Então, o Sérgio Moro pode, a qualquer momento, ele que é o da primeira instância, decretar novamente a prisão preventiva do Zé Dirceu, a antecipação do cumprimento da pena. Porque eles interpretam assim, né? Aquela súmula, aquela decisão do STF que permitiu a prisão em segunda instância, a interpretação é que ela autorizou. Mas tem gente que acha que eles vão dizer que isso obriga. Então, como ele já teve a confirmação da sentença, que ele pode ser preso. Atenção, se eles prenderem José Dirceu, isso é passar recibo do quanto eles estão com medo. Atenção, a prisão de José Dirceu é a confissão pela Lava Jato de que a casa caiu. Fica aqui esse recado. Vamos correr para o resto. Deixa eu ver aqui. Sim, eu falei no início do programa sobre a senhora Sérgio Moro, que ela está lá em Brasília todo dia, que ela, até se tiver festa de Barbie, de filha de deputado, ela vai lá bater palma também. Pois então, as pessoas, a maioria das pessoas assim, dizem que não estão ainda convencidas das conspirações do Sérgio Moro, mas que são isentas, falam assim:
que não tomam partido, não são do partido da Lava Jato, elas dizem assim, ela está aqui para se aproveitar da fama do Sérgio Moro para os lobbies pessoais dela. Então, coisa da APAI, ela está aproveitando a popularidade dele, essa coisa, para vir aqui fazer, se beneficiar disso e fazer avançar os lobbies dela, os interesses privados. Só que a questão é diferente. Quando a gente tem essa revelação de que o Sérgio Moro negociou com o Eduardo Cunha a exclusão, por exemplo, só essa, a exclusão do Tacla Duran do relatório da CPI, e a gente viu ali que na véspera do Tacla Duran depor na CPMI, aquele depoimento bomba que começou a acabar com a Lava Jato, ela passou o dia no Congresso Nacional em reuniões. E como eu disse, o Sérgio Moro negociou com o Eduardo Cunha, mas quem excluiu na Lava Jato foi o Carlos Marum, que é o homem do Cunha, que agora vai até para o Ministério do Temer, né? O Renan Calheiros falou que ele vai ser o primeiro-ministro agora do governo, nesse semipresidencialismo que já existe de fato no Brasil. Pois então, será que ela foi, Wellington, a senhora Moro, foi como representante plenipotenciária de Sérgio Moro fechar os detalhes? Porque o Carlos Marum não apareceu no dia do interrogatório do Tacla Duran. Não apareceu nem ele, não apareceu o presidente da CPI, o senador, só ficaram os parlamentares do PT. Por que será? Aí ela plantou uma notinha no Globo para justificar a presença dela na véspera do Tacla Furador Bolha. Ela justificou dizendo que ela foi lá plantou uma nota no Globo dizendo que ela foi lá fazer lobby, um lobby muito bom, um lobby pela isenção de impostos de remédios para doenças raras. Mas o projeto que fala isso, Wellington, ele está lá desde 2015 e ela não tem nenhuma urgência. Ela apareceu lá na véspera do Tacla Duran para falar sobre isso. Só que eu quero revelar uma coisa para o nosso público que outra fonte me falou também. Por que ela foi tratar de isenção de impostos para doença rara se no Brasil, hoje, com a judicialização da saúde, os juízes determinam que o SUS pague, dê dado para toda a população, as pessoas que têm doenças raras, essas medicações importadas. Não tem objeto, se é o SUS quem compra, não paga imposto. Então, é mentira a história dela. Ela não estava lá para fazer isso, porque as associações que cuidam de pessoas com doenças raras, hoje, todas conseguem decisão da justiça para o SUS pagar os seus medicamentos. Então, é mentira, é mais uma evidência de que ela estava lá para evitar o Tacla Fura-Bolha. Fala aí rapidinho, Wellington. Então, Rons, ao invés de falar rapidinho, vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou pedir ao Miguel do Rosário para que você participe do programa ao meio-dia e tenha 5 minutos ou 10 no programa dele para expor com mais tranquilidade, porque nós temos um compromisso de horário e isso eu quero que você entenda, assim, é muito sério essa coisa de horário e a gente precisa cumprir, porque a gente está tentando fazer um estágio de criar uma troca de programas de diferentes sites onde todos compartilhem, criar uma espécie de rede. Então, se nós não conseguirmos obedecer aqui, nós não vamos consumar. É um projeto de longo. Certo. Mas assim, Wellington, a gente precisa de mais tempo no final. Então, vamos tentar ficar com 2 convidados, porque realmente tem coisas que a gente tem que comentar. Então, a gente tem que passar o noticiário. Então, eu faço isso com o Miguel, então. Então, tá. Eu peço desculpas a você, Rômulo, porque eu sei que são informações importantes, não só para mim, como para o público, principalmente. Mas eu espero que você entenda. Nós temos um compromisso e isso faz parte de um acordo. Quando tem acordo, é preciso cumprir para evitar transtorno. Então, Rômulo, eu converso com o Miguel daqui a pouco. Então, para você, quem é o cocô do dia? O cocô do dia é Rosângela Moro, que está lá em Brasília, diz ela fazendo lobby para a indústria farmacêutica, mas, na verdade, tratando dos interesses do seu marido, que é refém do Eduardo Cunha. Ele é o presidiário. O Eduardo Cunha é o chefe da Lava Jato. Tá bom, então eu vou colocar como cocô do dia também a Rorô, né? Que é muito boa de vender delação, segundo Tacla Duran. Ela negocia muito bem esse assunto, né? Então, por ela ser tão esperta e pensou que jamais seria descoberta, ela hoje é o cocô do dia aqui do programa Expresso da Manhã. Vamos nessa? Passear no banheiro que eu me sinto feliz. Vamos lá, dá descarga, todo mundo dando descarga aqui no número 2. Rosângela Moro.
Termina aqui o programa Expresso da Manhã. Eu peço desculpas aí ao Leonardo Atush, invadimos 1 minuto do horário que combinamos. Amanhã às 6 da manhã estaremos de volta. Obrigado, Rômulus. Desculpe ter cortado no finalzinho. Obrigado a você que acompanha o nosso programa. Estamos juntos. E continuem compartilhando o programa e curtindo as páginas que compartilham esse programa. Felicidades para você e até amanhã às 6 da manhã. Até lá.